Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Leandro Bizio Marinho, criador aqui do canal Juiz e Companhia. Galera, vamos falar aqui dos lances da rodada, lances polêmicos, confusões, mas antes já deixa o like aqui pra gente, se inscreve no canal que vai valer a pena e ative o sininho das notificações, galera. Vamos chegar a atender mais gente, a mais pessoas assistirem os nossos vídeos, beleza? Então já mete o dedo no like, se inscreve no vídeo. Hoje aqui nós vamos falar de alguns lances complicados, de alguns jogos complicados. Mas antes, vamos começar aqui com o Campeonato Paulista, Série A1, semifinais do campeonato. Começando aqui com o jogo entre Palmeiras e Bragantino, onde teve a arbitragem de Luiz Flávio de Oliveira. Aí, gente, a federação que ela fez? Escalas de segurança. Escalas que não iam dar errado, jogos que a probabilidade de dar alguma coisa errada seria muito difícil. E foi o que aconteceu. Luiz Flávio de Oliveira apitou esse jogo, apitou muito bem, foi tranquilo, os jogadores respeitaram, porque é um árbitro de nome, é um árbitro conhecido, é um árbitro que não tem que ser testado mais, então não dá problema. Passou despercebido, ok para a arbitragem de Luiz Flávio de Oliveira. O segundo jogo foi o jogo de domingo, onde jogaram São Paulo e Corinthians no Morumbi, onde Vinícius Gonçalves Dias de Araújo, vulgo o Tito, apitou esse jogo e também, como é um árbitro conhecido, é um árbitro que não é testado, apitou o jogo muito bem, tiveram jogadas tranquilas ali, onde não teve polêmica. Os jogadores do Corinthians foram ali reclamar no final, por de repente um pouquinho mais de tempo, exageraram, acabou sendo expulso um ali, mas coisas de jogo, não teve nada de polêmica durante o jogo. Tá ok, galera? Então, Série A1 do Campeonato Paulista passou tranquilo porque foi escala de segurança, não testaram. Agora, na Série A2, aí os problemas foram sérios. E começando aqui pelo jogo do Campeonato da Série A2 entre Primavera e Portuguesa. Apitado o jogo esse pela Edna Batista, a FIFA que veio do Paraná e hoje está em São Paulo. Gente, a Edna ela vem aí derrapando em vários jogos tem lances de VAR, todo jogo dela tem um lance de VAR e está salvando ela em alguns jogos. E dessa vez, no jogo da Série A2, não foi diferente. Necessitaria do VAR. E o VAR estava presente na Série A2 do Campeonato Paulista. Só que não interviu na jogada. E, infelizmente, ocorreu um erro de arbitragem, um pênalti não marcado para o Primavera. Um pênalti muito claro, onde não tem como não dar um pênalti desse. Ela com a arbitragem, com a visão ali ampla da jogada, a visão limpa, ela interpretou diferente. O VAR viu o lance e achou que era um lance interpretativo e não ajudou a Edna a voltar atrás da decisão e não chamou para uma revisão. Para minha opinião, errado. Vamos ver o lance aí e aí a gente vai poder opinar. Olha aí, galera, para mim um pênalti muito claro, onde a árbitra, bem colocada, não interpretou como falta, mas para mim foi um lance claríssimo, uma falta claríssima, um pênalti claro, onde deveria ter sido marcado. E o VAR, muito me espanta o porquê não interviu nesse lance. Era um lance claro de pênalti, onde tinha que ser feita a correção, independentemente do que a árbitra narrasse para ele. Então, pênalti deveria ter sido marcado aí para o Primavera e infelizmente a árbitra do jogo e o VAR não interviram aí e não marcaram a penalidade máxima. Beleza, galera? O próximo jogo, gente, nós vamos falar aqui do jogo entre São Bento e 15 de Piracicaba, Série A2 do Campeonato Paulista, onde foi apitado pelo jovem Matheus Candansan, ele mesmo, o mesmo árbitro de Corinthians e Palmeiras de semana retrasada, onde deu toda aquela polêmica dos dois pênaltis, aquele jovem árbitro que estava começando, que eu mesmo falei que não era jogo para ele, não era uma escala correta para testar um menino num clássico Corinthians e Palmeiras.
Gente, ele acabou de sair da escola da federação. Ele tem 3 anos de formação de árbitro da Federação Paulista. Então, não tem que jogar um árbitro com esse tempo de casa, com esse tempo de rodagem, muito pouco ainda, um árbitro cru que tem um talento enorme. Para mim, vai ser um dos grandes árbitros do futebol brasileiro ainda. Grave esse nome. Só que se ele continuar sendo queimado da forma que está sendo queimado, antecipando etapas do jeito que estão antecipando com ele, vai acabar com a carreira do menino e ele vai acabar sumindo e ele vai acabar trocando de profissão. Porque realmente, depois daquela escala errada, da semana retrasada no Corinthians e Palmeiras, ele ficou fora de alguns jogos, de algumas rodadas, só voltou este final de semana apitando São Bento e Piracicaba. Gente, teve muita confusão nesse jogo. Por quê? Jogos de Série A2, na fase final, são jogos pesados, são jogos difíceis, onde as equipes brigam ali para subir para a elite do futebol paulista. E não dá para testar árbitro ali. Árbitro com 3 anos de formação, apitar uma fase final de Série A2, não dá. Não dá. A escala foi feita errada novamente em cima do jovem Matheus Candançan e deu no que deu. Vamos ver aqui o primeiro lance, que se trata aí de uma expulsão, onde o árbitro agiu bem. Ele foi correto na sua expulsão, na sua interpretação, só que dá confusão. O único problema é um detalhe que a gente vai ver daqui a pouco. Solta o lance da expulsão aí. Olha aí, galera, o lance da expulsão é clara. A expulsão é clara, justa, o jogador tinha que ser expulso, porém, essa andada para trás, essa fugida que ele dá dos jogadores, mostra toda a inexperiência do árbitro, a falta de bagagem do árbitro para poder se impor e falar: ei, para, eu vi, acabou, e sai. Porque se ficar ali andando para trás, os jogadores vão vir para trás. E aí isso tem algumas outras atitudes, outras consequências que a gente vai ver nos próximos lances. A gente vai ver isso daí, você vai ver essa andada para trás, essa fugida que não se deve fazer. Isso é coisa de um árbitro inexperiente. A decisão dele foi corretíssima. Porém, os jogadores sabem que é um árbitro novo, que tem que ser testado e que realmente não está preparado para tanta pressão de um jogo tão pesado como esse na Série A2. Vamos ver o próximo lance aí. Foi um penal não marcado, é um lance chato, é um lance fino, é um lance ali que o VAR não poderia ter entrado, porque talvez seja um lance interpretativo, mas é um lance, na minha interpretação, de pênalti, sim. O jogador ignora totalmente a bola e só vai no corpo do adversário e empurra o adversário. Então, para mim, isso sim é pênalti, porque a bola iria nele, ele ia disputar essa bola e o jogador acaba deslocando com o braço. Vamos ver o lance aí. Olha aí, galera, para mim isso é pênalti, porque o jogador ignora totalmente a disputa da bola e só vai nas costas do jogador e o empurra. Para mim isso é pênalti não marcado pelo árbitro Matheus, e então deveria ter sido marcado. O VAR poderia ter entrado nesse lance?
Talvez, mas na minha opinião ainda faltava um pouco mais, porque se trata sim ainda um pouco da interpretação do árbitro, então para mim o VAR não deveria entrar nesse lance, porém o erro de campo é caracterizado e para mim pênalti tinha que ser marcado ali, o Matheus tinha toda a visão do lance, então essa daí ele falhou, deveria ter sido marcado. Com este lance, ocorreu muita reclamação no banco de reserva do São Bento, onde o árbitro precisou ir até lá, amarelar um jogador, chamado pelo quarto árbitro, e aí ocorre toda uma confusão. O treinador começa a reclamar com ele, e acaba sim falando uma besteira, e o Matheus acaba expulsando ele, o Roberto Ferreira. Então ele acaba expulsando o treinador. E aí começa tudo uma grande confusão, onde o treinador invade o campo de jogo para conversar com o Matheus, e aí, na falta da experiência, na falta de bagagem, acostumado a apitar muito jogo amador, que é o seu berço, onde a gente tem que sair das confusões, porque lá não tem polícia, lá não tem proteção. Já no futebol profissional tem proteção policial e ninguém vai fazer nada. Dificilmente um árbitro vai ser agredido num jogo profissional. Pode acontecer? Pode, mas é difícil e o árbitro tem que parar, sem fugir. Não pode fugir, fica feio fugir. Não é atitude de um árbitro profissional fugir da situação. Olha o que aconteceu nesse lance. Olha aí, galera. Matheus corre para trás, anda para trás para fugir do treinador, sendo que a atitude correta era parar, para e ouve o que ele vai falar. Ele vai falar, ele vai falar, ele vai reclamar. Talvez ele bota o dedo no rosto do Matheus. Depois ele vai lá e relata tudo. O treinador vai ser punido, vai pegar alguns jogos. Beleza, mas esse fato dele andar para trás, dele tentar fugir, causa toda uma situação que não aconteceria se ele tivesse parado. Aposto nisso. E aí teve que entrar assistentes, o assistente quase cai, teve uma confusão danada ali, quase sobrou pro Anderson Coelho, não tinha nada a ver com a coisa, mas esse fato dele andar para trás, correr, mostra a inexperiência, que não era um jogo para um árbitro tão jovem como esse apitar uma quarta de final de Série A2. É um jogo muito pesado. Então, mais uma escala errada da Federação Paulista nesse jogo aí. Só deu confusão nesse jogo, infelizmente pela imaturidade do árbitro, que poderia ter evitado algumas situações, e também pelas culpa também das equipes, da equipe aí que testou o árbitro e foi pra cima, porque sabe, é um jovem, formação, veio de um clássico contestado, tá sem moral, tá com moral baixa, a federação não deu moral, não colocou ele num jogo da Série A1 na rodada seguinte, porque se fosse tão bem como falaram, por que não pôs ele num jogo da Série A1? Deixou ele encostado e depois botou ele num jogo da Série A2 e logo numa fumaça que ele ia ser testado de novo. Então, está aí o teste, reprovou no teste novamente por causa de erro da federação. Volto a repetir, não é culpa do árbitro. O árbitro é um bom árbitro, mas é um bom árbitro promissor. Lá para frente, agora ele não pode ser testado nessas fumaças que está sendo colocado. Beleza, galera? Então, esse jogo aí foi o que eu poderia falar do jovem Matheus Candançan. E o último lance aqui, um jogo que eu quero falar com vocês, é no Campeonato Carioca, gente. O jogo foi apitado pelo Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, um árbitro aí que está vindo em ascensão no Campeonato Carioca e teve o seu teste de fogo hoje aí, a semifinal do Campeonato Carioca, entre Fluminense e Botafogo. Estava vindo tudo muito tranquilo, muito bem, até o final, o último lance do jogo, onde ele apita uma falta correta do Fred, do jogador do Fluminense, em cima do jogador do Botafogo, e ele acaba expulsando o Fred corretamente.
Vamos ver o lance aí. Olha aí, galera, tudo certo, foi lá. Ele demora um pouco para expulsar pela contestação dos jogadores do Botafogo. Alguém buzina ali que tem que dar o amarelo e expulsar o Fred. Só que esse jogador acaba sendo expulso e tudo certo. Só que aí um árbitro com uma inteligência, usando a experiência, faz o quê? Já que ele deu mais tempo do que tinha prometido de acréscimo e saiu essa falta a favor da equipe que estava perdendo o jogo, ele tem que deixar essa falta ser cobrada. E vamos ver o que aconteceu e aí a gente comenta em cima. Olha aí, galera, ele expulsa o jogador Fred e acaba o jogo. Meu Deus, ele não deixou a falta ser cobrada. E aí, gente, teve que aguentar toda essa confusão, sopapo pra lá, pontapé pra cá, empurrão pra lá, empurrão pra cá, porque a equipe que ia atacar, que estava perdendo o jogo, que precisava de repente de um gol para ir para a fase final do Campeonato Carioca, teve o árbitro ali encerrando a partida para espanto de todos, até mesmo dos jogadores do Fluminense, que já estavam ali preparados para um último lance e vamos ver o que vai acontecer. Mas aí o árbitro foi, quebrou o galho do Fluminense e não deixou que essa falta ser cobrada. Gente, isso não deve ser feito. Já que deixou ali o tempo, saiu uma falta, que essa bola vai vir para a área, até o goleiro já estava dentro da área, esperando essa falta ser cobrada para tentar o cabeceio, tentar um gol. E aí ele termina o jogo sem deixar que essa falta seja batida. Galera, isso não pode acontecer. Isto não é atitude de um árbitro que tem que estar ali numa semifinal de Campeonato Carioca. Então o Paulo Renato foi mal nesse último lance. Ele acabou gerando um problema para si mesmo. E infelizmente aconteceu isso, galera. Então hoje eu aqui com a camisa que apitei a final do Campeonato Mineiro de 2019. Encerro esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostou, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, galera, para a gente poder subir no YouTube aí e poder fazer com que esse vídeo chegue a mais pessoas. Beleza, galera? Já se inscreve e deixa o like aqui. Um abraço, Juiz e companhia. Galera!